Você quer saber quais são os EPIs que eu uso para fazer uma necrópsia? Fica nesse vídeo para saber tudo. Roda a vinheta, editor! O editor sou eu mesmo, tá? Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu tenho um vídeo especial para você. Eu mostrarei as roupas, os EPIs que eu uso quando estou me preparando para iniciar uma necrópsia. E para quem já adquiriu o meu e-book, lá no capítulo 3 das técnicas de necrópsia, o e-book das técnicas de necrópsia, tá, pessoal? Lá no capítulo 3 tem detalhadamente sobre biossegurança e o que usar. E se você ainda não adquiriu o e-book, eu deixarei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link para você adquirir e agregar mais conhecimento, complementando os seus estudos. Portanto, não perca essa oportunidade. Agora, vamos dar uma olhada no equipamento que eu uso para me proteger e garantir que a necrópsia seja feita de forma segura. O primeiro item que eu vou mostrar para vocês é o avental impermeável, o famoso avental de açougueiro. Para mim, pessoal, eu acho ele fundamental para evitar o contato dos fluidos corporais e outros materiais potencialmente perigosos. Aquele fluido não vai entrar em contato por ele ser impermeável. Deixa eu até chegar mais perto para vocês verem como é que é. E esse que eu tenho, ele é bem grandão. Deixa eu colocar aqui. Ele é enorme de grande. Nessa câmera, dá para ver que ele cobre até o meu coturno. Até, só uma coisa. Por exemplo, eu tô chegando de uma ocorrência, eu vou chegar nesse estilo. Entenderam? Com o coturno, calça, com a blusa, com a camiseta, né? E aí, após a família chegar com toda a papelada, eu conversar, fazer a liberação, saber qual é a funerária que a família tá liberando aquele corpo para eu entregar, eu falo com o médico legista e já vou me preparando para a paramentação, para eu colocar todas essas roupas. Então, a primeira coisa que eu coloco é o avental impermeável. Até por sinal, deixa eu até comentar uma coisa com vocês que eu acho que seria melhor. Eu acho que primeiro de tudo, primeirão mesmo é a calça. Nós, na Polícia Científica, temos calças nesse estilo aqui, que é a calça de TNT e ela é descartável. Então, eu pego esta calça, coloco meia desajeitada mesmo, com coturno, tá? Porque como essa calça é a GGGGG, ela é bem grandona e vocês não podem rir, tá bom? Ela vem cá em cima. Mas vocês não podem rir. Aí eu venho com o avental impermeável. Uma dica, tem alguns aventais impermeáveis que são assim, bem compridos aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é um nozinho assim, porque a pessoa já é enorme. Só um pouquinho, pessoal. Vai dar um barulhão. Como a pessoa já é enorme, de grande, né? Ele ainda continua me protegendo lá na calça de TNT. Eu coloco aqui, de preferência, eu coloco bem certinho, assim. E é esse o que eu uso. Então, em primeiro lugar, eu coloquei a calça, aí eu coloco este avental impermeável. A calça de TNT, ela é descartável.
esse avental impermeável, o famoso avental de açougueiro, ele é reutilizável. Então a gente higieniza ele, guarda para a próxima necrópsia. Continuando, eu até fiz uma cola aqui para mim não me perder, tá bom? Porque senão a pessoa se perde o tempo todo, né? Então, para garantir uma proteção eficaz, usa-se a calça e o avental de TNT que cobre todo o meu corpo. Tanto o avental quanto a calça são descartáveis. Assim, ajuda a evitar a contaminação e também ajuda na proteção. Deixa eu colocar o avental aqui para vocês verem. Então, o avental de TNT. Daí, assim, às vezes quando como eu trabalhei muito tempo sozinho, pô, já vai fazer 10 anos que eu sou auxiliar de medicina legal aqui em Santa Catarina. A gente aprende a amarrar tudo sozinho as coisas, né? Porque a gente tem que se virar, né? Esse daqui, a vantagem é que ele tem essas fitas aqui do lado, onde vai ajudar a eu já fazer a amarração. Uma coisa que eu gosto de fazer, pessoal, eu gosto mesmo. E isso eu aprendi com a Sirlene, a colega que é mais velha que eu dentro da polícia científica, né? Eu sempre faço esse furo aqui no avental. Deixa eu mostrar aqui. Onde tem aqui a costura. Deixa eu colocar aqui contra aqui. Eu tô olhando aqui porque eu tô vendo como é que eu tô aqui na câmera, tá, gente? Pra mim não ficar aleatório. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui e a mesma coisa eu faço nesse daqui. Então, pra quem tá começando até nas necrópsias, pô, essa dica aqui, quando a Sirlene deu essa dica, eu achei que valeu ouro. Entendeu? Porque se eu esticar os meus braços, ele sobe. Entendeu? Então eu gosto de colocar aqui, porque daí eu posso esticar os braços e não tem perigo de esse avental sair. Em seguida, eu coloco a luva. Nós temos as luvas de látex e as luvas nitrílicas, que a gente usa qualquer uma delas dependendo da situação. Então, a luva nitrílica e a minha é a tamanho P. E nós também temos a luva de látex, que dependendo até eu não gostava muito da nitrílica, mas sabe que com o tempo eu acabei me afeiçoando melhor com a nitrílica, assim, ou às vezes até eu uso as duas. Vamos supor, como a nitrílica ela é mais resistente, o que eu vou fazer? Eu, Luana, deixa eu fazer uma coisa aqui, porque eu sempre me perco na sequência. Eu coloco nitrílica e vocês daí veem aqui que o avental ele tá bem aqui. Então, a princípio, eu estou protegida. Coloco a nitrílica e uma das coisas, elas protegem a minha mão de qualquer contato indesejado com algum fluido corporal da vítima. Então, assim, é importantíssimo você levar em consideração o EPI. Com o tempo, já vou dizer uma coisa para vocês, dependendo da necrópsia, se não for aberto, porque é o médico que vai decidir se vai abrir ou não, se está evidente ou não. Então, dependendo, você até pode dispensar alguns dos EPIs aqui que eu tô colocando. Mas vamos supor que que tem uma vítima, né, que um acidente de trânsito, politrauma, vísceras para fora ou um avançado estado de decomposição, você vai esparamentar inteiro. Então aqui eu tô mostrando para vocês o correto para mim, porque eu já vi que tem locais que eles usam aqueles aventais Tyvek,
Eu não sei se é bem certinho esse o nome, mas eles usam aqueles aventais, não, aqueles macacões que cobrem até a cabeça, que a gente vê muito nos CSIs. Nós, aqui da Polícia Científica de Santa Catarina, nós usamos esses aqui que eu tô mostrando para vocês. Então, agora eu vou colocar o mangote ou o mangueto, como vocês desejam chamar, que ele ajuda muito na proteção dos antebraços e de uma parte do braço. Ele me dá mais segurança nos procedimentos realizados, nos procedimentos que eu irei realizar na necrópsia. Gente, a improvisação aqui é dentro do local onde eu gravo as coisas, então vocês me perdoem, tá? De algum barulho, o ar-condicionado tá ligado, né? Porque senão a pessoa vai começar a suar bicas. Mas o que nós temos é esses aqui, é o nosso famoso mangote ou manguito. Eu vou colocar ele aqui, então vocês podem ver que ele protege muito antebraço e braço. Então até um bom pedaço do meu braço ele vai proteger na hora que eu estiver ali manipulando, fazendo a necrópsia, precisando enfiar a mão lá dentro do tórax ou do abdômen, até para ver, junto com o médico legista, algum tipo de lesão em algum órgão vital. Também faço o furo, deixa eu ver se ela vai focar, e coloco o meu dedo polegar ali. Biossegurança é indispensável, gente. Sempre pense que vocês não querem levar nada para casa de vocês. Agora eu vou retornar com outro par de luva. Eu vou colocar até a luva de látex por cima da luva nitrílica. Mas aí você vê o que fica melhor. Como a luva de látex tem o talco, fica bem fácil de você colocá-la aqui. Olhem só. Então aqui eu já bem dizer coloquei a calça, coloquei o avental impermeável, o avental de TNT, mas ainda tá faltando coisa, né? Mais uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte: se você chegou até aqui nesse vídeo, pô, gente, deixa o like da confiança. Pô, o seu like é muito importante para mim trazer mais conteúdos relacionados à medicina legal. Eu sei que você tá gostando desse conteúdo, então deixa o like aqui, ó. Eu bem faceira aqui. Deixa o like para me saber se esse conteúdo foi relevante, se foi importante para você. E você deixando o seu like me motiva muito mais a trazer muito mais conteúdos relacionados à medicina legal e à necrópsia. Além disso, tá faltando coisa, né, povo? Assim, tá? Eu gosto de usar a touca descartável. Eu coloco a touca e uma das coisas, pessoal, aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha, porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto de enrolar o meu cabelo, mulherada do cabelo comprido, e eu gosto de deixar esse coque bem baixinho, porque eu ajeito melhor a touca. E eu tenho uma tchanha comigo. Essas costuras da touca, tá? Mas isso é coisa minha, tá, pessoal? Essas costuras eu gosto de deixar pra frente. Até tô com um espelho aqui. Eu gosto de deixar pra frente e aí ajeitando certinho o cabelo antes de entrar. Então, aqui, acredito que esteja tudo ok. Paramentada com a touca. Uma das coisas, até no e-book, lá no capítulo 3, tem sobre isso. Tem as várias máscaras que você pode usar dependendo da situação, dependendo da necrópsia. Nós temos a máscara simples, nós temos aquela N95, que numa dessa a pessoa tem
alguma bactéria, um vírus, né? Você se sente mais seguro em usar essa daqui, tudo bem. Eu vou colocar a máscara simples, mas eu tô imaginando que não é um avançado estado de decomposição. Pessoa com o microfone auricular tentando colocar a máscara e ver o que fica melhor. Então, no caso, coloquei a máscara, coloquei a touca. Então, qualquer coisa, no caso, a touca, ela evita que cabelos possam cair aí, ali na área da necrópsia, e a máscara, ela ajuda a evitar a inalação de alguma partícula potencialmente perigosa. O que eu não posso esquecer, e eu realmente não posso esquecer, senão eu não consigo ver as coisinhas, eu não consigo me ajeitar, é o meu óculos. O óculos de proteção. Esse óculos aqui, ele é regulável. Até vou colocar ele, apesar de que eu não sei se eu vou conseguir enxergar as coisas. Mas o óculos de proteção individual, ele é indispensável, né, dos fluidos que possam respingar. Então, eles são essenciais para proteger os meus olhos, os seus olhos, de qualquer respingo ou projeção acidental de material biológico. Tem que usar. Caso você não enxergue que nem Moá, que nem a pessoa aqui, eu acabo usando o meu. E na maioria das vezes, para quem usa óculos, ele começa a embaciar, já vira no que é aquilo. Faz parte. Mas eu sem óculos, eu não consigo enxergar as coisas. Fica horrível para mim, mas horrível mesmo. Povo de Deus, eu tava aqui tirando a roupa e eu acabei esquecendo uma coisa. Tem uma máscara que a gente também usa, que é bem importante em caso de corpos em avançado estado de decomposição. E até eu quis voltar aqui ligeiro antes de tirar toda a roupa, até para me mostrar, para mim mostrar, vocês entenderam. Para eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente vai fazer uma necrópsia num corpo em avançado estado de decomposição, o que eu reforço? Eu, Luana, reforço. Eu reforço aqui a minha cabeça com uma outra touca, sempre tendo cuidado de tentar colocar todos os cabelos para dentro da touca. Nós temos essa máscara, então ela tem esses filtros. Deixa eu tirar aqui. Ela tem esses filtros aqui. Essa máscara eu adquiri até para eu sempre me paramentar com os alunos. Ela é assim. Esse filtro é o da 3M 6001. Tem diferença, tem uns que é 6002, 6003. A máscara, no caso que eu comprei, ela vem com esse outro filtro. Pelo que dá para ver aqui, olha que interessante. Ela seria N95. Vocês estão conseguindo ver? Eu adquiri essa máscara porque quando eu dou aula para os alunos lá da CID, eu gosto de me paramentar e mostrar como é que é as coisas, como é que funciona, né? Como é que a gente tem que colocar todos os EPIs, o porquê de colocar. E essa máscara eu já vou colocar aqui. Toda a vida, quando eu tiro ela, eu nunca sei colocar o filtro, sempre me embanando para colocar. Ela é assim. Olhem só. E agora ela tem tanto esse apoio aqui, no caso, esse negócio aqui para você prender na cabeça. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês.
Coloquei, pessoal. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo o microfone. Tem como você regular para não ficar tão desconfortável. Essa é a máscara que a gente usa quando a gente vai trabalhar com corpos em avançado estado de decomposição. Uma das coisas, pessoal, mas é imprescindível o uso do óculos, porque tem bastante fluido e, se possível, ainda o face shield. Agora sim, corpos em avançado estado de decomposição, essa máscara, para mim, eu não sinto nada, eu consigo trabalhar com aquele corpo, manipular aquele corpo sem problema nenhum, sem sentir cheiro nenhum. Para quem tem problema com larvas, aí fica um pouco mais complicado. Mas eu não tenho assim aversão às larvas, então eu só não sentindo o cheiro, tá beleza, ok? E agora, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês, mas não é em toda necrópsia, que eu uso o tal do protetor facial, mais conhecido como Face Shield. Ele vai completar a proteção no meu rosto, pois se mesmo assim respingar algo, eu tenho certeza que vai respingar aqui e não vai respingar no meu rosto. Este daqui, mesmo com óculos, eu posso dizer para vocês o seguinte, que tá tudo embaralhado. Eu não tô escutando nada, que eu não tô escutando. Ah, tá. Eu não tô vendo nada, porque se não tivesse tão riscado, beleza. Mas, literalmente, tá complicado para ver as coisas. Para mim ver alguma coisa, meu Deus do céu. Mas, caso vocês tenham no local de trabalho de vocês um face shield que não esteja tão riscado que nem esse meu tá terrível, gente. O meu tá terrível. Mas eu quis trazer porque é importante você pelo menos ter no teu local de trabalho e saber que a hora que você precisar, ele tá ali à tua disposição. E uma outra coisa que é assim, ó. Nós na Polícia Científica, nós temos os propés. São, bem dizer, o mesmo estilo da touca. E eu tenho um coturno impermeável. Eu vou deixar aqui para vocês verem o CA dele, que é o certificado de aprovação. Esse coturno, ele é impermeável, a sola dele é antiderrapante. Eu, particularmente, ali na necrópsia, eu prefiro não usar o propé. Eu prefiro usar o meu coturno impermeável e depois da necrópsia, dou uma baita de uma lavada nele, mas para mim, eu prefiro o coturno aqui colocar o propé. Mas mesmo assim, eu vou colocar o propé aqui, até para vocês verem. Se eu não cair aqui na frente de vocês, não vai ser nada, né? Esse propé aqui, eu gostei dele pelo seguinte. Ele cobre inteiro até a calça. E depois a pessoa é muito grande mesmo, né? A pessoa tem 1,58. Então, qualquer calça média já cobre os pés e tá aqui. O interessante é você usar esse tipo de bota aqui, bota de borracha. Tem as botas brancas ou azul, mas que seja impermeável, que seja antiderrapante, impermeável e que proteja o seu pé. Essa minha tem a sola antiderrapante que vai garantir que os meus pés fiquem protegidos e seguros durante o procedimento. Conclusões de toda essa paramentação aqui, pessoal. E aí, agora, depois de você ver esse vídeo, você deve estar se perguntando assim:
Pô, Luana, esquenta muito. É desconfortável? No começo é sim desconfortável e eu suo bastante. Embaixo de toda essa roupa aqui, eu suo pra caramba. Mas, como nossa região aqui em Lages, que é o local onde eu moro, a temperatura é um pouco mais baixa que na maioria dos estados brasileiros, eu particularmente não sofro tanto. E outra coisa, nós temos o ar-condicionado dentro da sala de necrópsia. E sinceramente, pessoal, eu ligo o ar-condicionado a 16 graus, fica tudo bonzinho. Eu não passo tanto calor. Tá bom, pessoal? Bem, eu espero que você tenha gostado de conhecer a roupa que eu uso quando me preparo para uma necrópsia. E lembre-se sempre de que a biossegurança ela é fundamental para manter a segurança de todos os envolvidos no processo da necrópsia. Se quiserem saber mais detalhes sobre biossegurança e o que usar em uma necrópsia, não se esqueça de conferir o capítulo 3 do meu e-book. Qualquer coisa, pessoal, se você ainda não adquiriu, deixarei, mais uma vez eu vou repetir, deixarei o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Ele tá com precinho bonzinho, ele tá com precinho baratinho e usando o cupom LINEX até dia 10 de novembro. Você terá 15% de desconto e ele vai sair no valor de R$ 23,70, R$ 23,72. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like da confiança. Se inscreve no canal para mais conteúdos sobre necrópsia e outros relacionados à medicina legal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e colegas que também se interessam ou com aquele amigo que trabalha no IML ou em alguma funerária. Obrigada por você assistir e nos vemos no próximo vídeo, tá? Até logo. Tchau, tchau.